Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente vai falar sobre os impactos das tarifas comerciais dos Estados Unidos para a economia brasileira. É um cenário de bastante incerteza, como a gente tem repetido aqui, mas o que está claro desde já é que a turbulência global tem afetado o dólar e o comportamento do câmbio vai fazer diferença para o cenário econômico por aqui. Agora, medir o tamanho desse efeito das tarifas vai depender do grau de desaceleração da economia global, e em especial do PIB dos Estados Unidos. Eu lembro aqui que o risco de uma recessão americana continua sobre a mesa. Nesse sentido, quais são os cenários para o Brasil? No episódio de hoje, a gente vai responder essa pergunta e a gente fala também sobre o crescimento econômico acima do esperado da China antes das tarifas e sobre o novo corte de juros na Europa. Eu sou a Bianca Alvarenga e hoje é 22 de abril de 2025. Vamos lá? O mundo todo continua atento aos anúncios das tarifas comerciais. Além das taxas de 10% para os produtos importados pelos Estados Unidos, ainda existem outras medidas em vigor, como as tarifas setoriais. Essas tarifas aumentam a alíquota de importação para determinados produtos, como os 25% para o aço e o alumínio. Lembrando também que a China está sujeita a tarifas mais pesadas. A Casa Branca anunciou na semana passada que a cobrança total para alguns produtos chineses pode ser de até 245%. A gente falou de forma mais detalhada do conflito comercial entre a China e os Estados Unidos no último episódio. Vale a pena voltar aqui na nossa lista do podcast e ouvir. Bom, o fato é que a guerra comercial continua e o impacto efetivo dessas decisões para a economia global ainda é incerto. O Brasil está no meio desse fogo cruzado das tarifas. E será que a gente tem mais a ganhar ou a perder? Diante do que foi anunciado até aqui, é possível traçar alguns cenários para a nossa economia. A gente acredita que os efeitos diretos das tarifas devem ser limitados, uma vez que as nossas exportações não devem ser afetadas de forma significativa. A preocupação maior é com os efeitos indiretos da guerra comercial. E o que eu quero dizer com isso? Como a gente falou recentemente, o aumento da tensão entre os Estados Unidos e a China pode colocar a economia americana perigosamente perto de uma recessão. E um dos canais de contágio de uma possível recessão americana para o resto do mundo deve ser o câmbio. O desempenho do dólar no exterior está diretamente ligado ao ritmo da economia dos Estados Unidos. Muita gente até nos perguntou nos comentários do último episódio o que deve acontecer com a moeda americana daqui para frente. Na nossa visão, existem dois cenários mais prováveis para o dólar que estão sobre a mesa. A gente vai explicar melhor cada um deles. O primeiro cenário é de economia americana em recessão. Nesse caso, a atividade econômica dos Estados Unidos desacelera de forma significativa até encolher. O desemprego americano sobe rápido e o crescimento de outros países também é impactado. Aconteceria, então, uma saída de recursos de países emergentes para os mercados desenvolvidos, com os investidores fugindo de ativos de maior risco. O dólar e outras moedas consideradas fortes, como o euro, ficariam fortalecidos, enquanto moedas emergentes ficariam enfraquecidas. O real perderia valor, assim como aconteceu em outros episódios de recessão nos Estados Unidos. Bom, então esse é o cenário 1, de recessão americana e de dólar mais alto no Brasil e no mundo. Já no segundo cenário, a economia americana apenas desacelera, mas não entra em recessão. Aqui a economia global não seria tão afetada. Então, nesse caso, os investidores tenderiam a manter o seu dinheiro em ativos e países considerados mais arriscados, como os emergentes, na busca por ganhos maiores. Ou seja, o dólar perderia força em relação às moedas de outros países, inclusive frente ao real. Tudo bem, a gente colocou aqui os dois cenários, mas afinal, qual deles parece mais provável? O primeiro de um dólar mais forte ou o segundo de um dólar mais fraco? Olha, por hora, a gente acredita que o cenário mais próximo seja o de uma economia americana desacelerando, mas sem chegar a uma recessão, ou seja, o cenário de dólar global mais fraco. Se isso se confirmar, o câmbio passa a ser um fator de alívio para a inflação brasileira, mas não deve ser suficiente para anular, digamos assim, as preocupações locais. Isso porque os maiores problemas atuais para a inflação do Brasil estão dentro de casa. A dívida pública brasileira é elevada e segue crescendo. Sem perspectiva de reversão desse cenário, a percepção dos agentes de mercado pode ser de que o risco de investir aqui é alto. Essa visão dificulta o fortalecimento do real,
porque o volume de recursos ingressando no país tende a ser menor. Então, na prática, os ventos mais favoráveis de um dólar mais fraco lá fora podem ter um efeito limitado por aqui. Além disso, o mercado de trabalho brasileiro também segue aquecido. Isso é, obviamente, uma ótima notícia para o país, mas também é um fator que ajuda a manter os salários e a inflação elevados. Então, diante disso tudo, a gente acredita que o Banco Central deve ser mais cauteloso e ele deve aguardar o desenrolar do cenário externo antes de indicar uma direção para os juros. Sem dúvidas, o momento é de ter prudência. Agora, enquanto esse cenário macro de juros, câmbio e inflação, enquanto tudo isso ainda pode ser influenciado por muitos fatores, vale a pena também olhar para o impacto setorial das tarifas. A gente sai do macro e vai para o micro. Muita gente se pergunta, por exemplo, se a China pode recorrer ao Brasil para encontrar os produtos que os americanos possivelmente vão deixar de exportar para lá. Também existe a dúvida se a gente vai receber aqui no Brasil parte das exportações chinesas que iriam para os Estados Unidos. A Cláudia Moreno, responsável pela cobertura de Brasil na equipe econômica do C6 Bank, analisa em quais frentes o nosso comércio tem mais a perder e em quais frentes as nossas exportações podem se beneficiar. Vamos ouvi-la. Bianca, antes de tudo, é bom relembrar como o Brasil está posicionado nesse assunto das tarifas. Com a pausa de 90 dias nas chamadas tarifas recíprocas, a gente ficou no mesmo barco da maior parte dos outros países. Os produtos brasileiros que vão para os Estados Unidos estão sujeitos a uma tarifa de 10%. E alguns setores, como o de produção de aço e alumínio, enfrentam tarifas maiores, de 25%. No geral, como as nossas exportações para os Estados Unidos não são tão significativas, o impacto para a balança comercial brasileira deve ser pequeno. Claro que algumas empresas devem sentir mais. O setor de siderurgia brasileiro vai ter o impacto das tarifas de 25%, mas é algo pontual. Essas são as más notícias, né, Cláudia? Agora, quais seriam as boas notícias? Será que o Brasil pode se beneficiar de mais espaço para exportar para outros países? Pode. Esse é o outro lado da história. Vamos pensar no caso da China, que decidiu retaliar os Estados Unidos, também aumentou suas taxas de importação e aí acabou enfrentando uma tarifa comercial elevadíssima, na casa dos 3 dígitos. A soja que os chineses compravam dos agricultores americanos vai ficar consideravelmente mais cara. Então, pode ser que o Brasil ganhe competitividade nessa frente. Ou seja, a China pode recorrer aos produtores brasileiros para a importação de soja. Aliás, isso já aconteceu lá no primeiro governo do Trump, quando ele tomou as primeiras medidas de aumento de tarifas para a China. Em 2016, antes do Trump ser eleito pela primeira vez, o Brasil supria 50% de toda a importação de soja da China. Agora, esse número já é de 70%. E essa é uma moeda com duas faces. Por um lado, parece claro que nosso setor agrícola foi beneficiado na última guerra comercial entre Estados Unidos e China. Por outro lado, também parece claro que existe pouco espaço para um aumento da demanda dos chineses pelos nossos produtos, pelo menos quando a gente pensa em grãos. Existem outras frentes que ainda podem ganhar espaço? Existem. Na semana passada, começaram a circular notícias na imprensa de que a China estaria analisando a produção de aviões da Embraer, depois que o governo chinês decidiu suspender importações dos aviões americanos da Boeing. Tudo isso ainda é, claro, cercado de muita especulação, mas são caminhos que podem se abrir. A gente realmente precisa avaliar como essas relações vão se desenrolar. Por hora, é muito cedo para tirar conclusões, porque as evidências ainda são pontuais e os dados da balança comercial ainda não mostraram nenhuma mudança. E por falar em China, o PIB chinês cresceu 5,4% no primeiro trimestre de 2025, isso comparado ao mesmo período de 2024. Foi um resultado melhor do que o esperado. Boa parte do crescimento veio das fábricas, com um aumento de exportações de bens industriais. Além disso, a demanda doméstica teve um papel importante, com o crescimento de vendas do varejo e dos investimentos. No caso dos investimentos, o destaque ficou para a infraestrutura. O governo chinês tem impulsionado a construção de ferrovias, linhas de energia, centros de dados e outros projetos para manter os canteiros de obra aquecidos. As políticas públicas também têm dado um empurrão para o varejo, diante da tentativa do governo de Pequim de estimular o consumo da população chinesa. Mas vale mesmo destacar aqui o desempenho da indústria, que cresceu 7,7% em relação a março de 2024. A maior produção das fábricas da China está ligada ao aumento das exportações entre janeiro e março, um período que antecedeu a imposição de tarifas comerciais massivas pelos Estados Unidos.
O que aconteceu foi que, com a decisão da Casa Branca de taxar os produtos chineses, muitos empresários americanos anteciparam as suas compras para escapar do aumento de tarifas. Isso impulsionou a balança comercial chinesa, que registrou exportações 12% maiores em março do que no mesmo período do ano passado. A gente acredita, no entanto, que os próximos trimestres vão ser mais desafiadores para o crescimento chinês, justamente porque a imposição de tarifas pelos Estados Unidos deve esfriar as exportações do país. Além disso, a China ainda enfrenta outros problemas internos, como a crise no setor imobiliário. O assunto agora é a Europa. Por lá, o Banco Central Europeu continuou o ciclo de cortes de juros na semana passada. Foi uma decisão unânime. A taxa de depósito, que é a mais usada no bloco europeu, ela foi reduzida para 2,25% ao ano. Assim, a Europa chegou ao 7º corte de juros desde junho. Para justificar a decisão, o Banco Central Europeu mencionou novamente a trajetória de melhora da inflação e a perspectiva de que a variação de preços vai alcançar a meta de 2% já em 2026. Mas olha, o momento de incerteza global não ficou de fora das discussões da autoridade monetária, viu? A presidente do BCE, a Christine Lagarde, ela destacou que a política comercial americana deve ter um impacto sobre o crescimento econômico da Europa, mas a influência sobre a inflação ainda é incerta. Na nossa visão, a fraqueza da atividade econômica europeia e a recente desaceleração da inflação facilitam novos cortes de juros pelo Banco Central da Europa. No entanto, a gente acredita que a imposição de tarifas e o aumento de gastos públicos no bloco europeu podem limitar a magnitude dos cortes de juros por lá. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na quarta-feira, a gente vai saber o resultado dos índices gerentes de compras, o PMI do mês de abril dos Estados Unidos, da zona do euro e do Reino Unido. Esse indicador é, de certa forma, um termômetro da atividade econômica dos países, e ele ganha ainda mais relevância nesse cenário de incerteza porque deve ser o primeiro indicador a mostrar como as tarifas comerciais já estão impactando as empresas e a economia. A gente acredita que os índices gerentes de compras vão mostrar uma desaceleração da economia americana, enquanto na Europa a atividade econômica deve seguir no mesmo ritmo lento de antes. E terminando a semana, na sexta-feira, dia 25, o IBGE divulga a prévia da inflação de abril. A gente espera uma alta de 0,4% no IPCA 15, um resultado impulsionado pelo aumento de preços no grupo de alimentação no domicílio. Bom, pessoal, é isso. A gente chegou ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Eu convido você a deixar um comentário na nossa caixa de perguntas contando o que achou do nosso episódio de hoje. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e roteiro são desse time, junto com Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A gravação ficou com a Vitória Catunian e a divulgação nas redes sociais com a Sabrina Munhoz. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!